Pai do Senhor, meus queridos, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Márcio Quimas, eu estou aqui para dar seguimento ao estudo do Apocalipse. Chegamos no capítulo de número 2. Estamos falando sobre as 7 cartas do Apocalipse. E hoje nós vamos falar na sequência da terceira, que é a igreja de Pérgamo. No Apocalipse capítulo 2, no versículo número 12, a carta se inicia assim, ó: Eis que o anjo da igreja que está em Pérgamo escreve isso e diz aquele que tem a espada de 2 fios ou de 2 gumes. Primeiramente, a palavra Pérgamo vem do grego, quer dizer cidadela ou fortaleza. A cidade de Pérgamo era uma cidade localizada numa colina cerca de 300 metros acima do nível do mar. É uma das mais importantes cidades da Mícia, que era a província do extremo noroeste da Ásia Menor. Ela ficava à beira do rio Caico, 30 quilômetros distante do mar Egeu. Ela era rodeada de altas montanhas, ou seja, uma fortaleza natural. Por isso que dá para se entender o nome Pérgamo, que quer dizer cidadela ou fortaleza. Por causa do rio Caico, sempre abundante e presente naquela região, o território de Pérgamo é uma área muito propícia à agricultura. Também era uma cidade moderna, contava ainda com uma boa cultura do grego, predominante grega, e, portanto, avançada. Tinha uma biblioteca com cerca de aproximadamente 200 mil livros, segundo os estudiosos. E a gente observa que a palavra pergaminho, que era o material feito de pele de ovelha, carneiro, cabra, onde era escrito documentos, inclusive existe livros, da Bíblia que foi escrito nesse material, era feito de peles de ovelhas, de carneiro, de cabra. E essa palavra pergaminho, ela tem origem da palavra Pérgamo, Ela substituiu o papiro na época, e depois ela foi substituída com a questão do papel, propriamente dito. Lá tinha uma escola de medicina, tinha clínica, tinha também um centro de pesquisa. Com tudo isso favorecendo a cidade de Pérgamo, verificamos também que ela era conhecida pelas suas superstições. A cidade ela era muito supersticiosa. Ela submetia os pacientes a deitarem no chão, a fim de que serpentes tocassem nas pessoas, que eles tinham o entendimento que elas teriam poderes especiais, para curar certos tipos de doenças. Por isso a gente vê o símbolo de Euclépio, que era o deus da medicina, era visível em toda a Pérgamo. Ela consistia num bastão tosco e com uma serpente espiralada, e usado ainda até hoje. A gente vê que o símbolo da medicina é esse símbolo desse Deus. Então a gente percebe também, analisando o contexto histórico, que também eles tinham uma extrema idolatria. Eles cultuavam o imperador romano Otaviano, também tinham uma padroeira que era Atenas, cultuava também Zeus, a sua esposa Hera, Dionísio, o deus do vinho, Euculápio, o deus da cura. Inclusive os seus templos acumulavam-se enfermos
alguém aguardando alguma cura naquele lugar. Então, toda essa introdução, esse contexto histórico, é para a gente introduzir realmente a questão da igreja em Pérgamo. Provavelmente ela veio surgir com o resultado do trabalho missionário desenvolvido por Paulo em Éfeso. Nessa ocasião, toda a Ásia Menor ela foi alcançada pelo Evangelho de Cristo. A gente vê isso em Atos capítulo 19, no versículo de número 10. Aprova o Senhor incluir Pérgamo como uma das 7 destinatárias iniciais do Apocalipse. Então a gente percebe que todo esse contexto que envolvia essa cidade e essa igreja. E qual era a situação daquela igreja naquela cidade de Pérgamo? A gente vê a partir do versículo número 12, texto que nós lemos aí no início, Jesus é apresentado como aquele que tem espada de 2 gumes. A espada era símbolo de poder. A gente vê em Hebreus capítulo 4, verso 12, que a espada é a palavra de Deus, é Jesus. A gente vê que a espada ela tinha condição de dividir a alma e o espírito, né? E ter isenção também, né? Em separar, né, o corpo, ou seja, aquilo que é físico e aquilo que é do espiritual. No versículo número 13, na parte A, Jesus ele faz 3 declarações. Sei as tuas obras, de onde habitas, onde está o trono de Satanás. É uma declaração forte, né? Essa última, onde está o trono de Satanás, onde aparentemente o trono teria que ser de Deus, porque a igreja, né, ela tem que ser fundamentada em Deus. Mas ele faz essas 3 declarações. Mas ele também faz um elogio ao anjo de Pérgamo, o pastor. Porque a gente tem que entender, né, que o anjo ali não representa um ser celestial. Mesmo porque seria impossível entregar uma carta a um anjo, né? A não ser que o anjo venha do céu, mas subentende que o anjo ali é o pastor responsável pelaquela igreja ali. A gente vê que ele faz um elogio, no versículo 13, na parte B, ele faz um elogio àquele pastor. Ele diz assim, ó, que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. A gente vê que havia naquele homem fidelidade, perseverança e uma fé confessante. Eu acho que isso que nós temos que ver nos nossos líderes, logicamente não só nos nossos líderes, nas nossas vidas também, mas principalmente nos líderes, né? Que tenha fidelidade, perseverança e fé confessante. Isso é importante para que o líder ele possa ter sucesso no decorrer da sua vida ministerial. E se a gente olhar na parte C do mesmo versículo número 13, ele cita um homem chamado Antipas e diz assim, ó, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então a gente vê que como que esse homem foi um mártir naquela igreja, né? Não sabemos porque ele foi morto especificamente, não há uma declaração, mas declara que ele foi morto. Mas ele era testemunha fiel, e isso que nós temos que ser também. Em meio às dificuldades, sermos fiéis diante de Deus, né? Só que no final ali, né, a gente vê algo também sério, onde Satanás habita. Ou seja,
como que numa igreja onde quem tem que habitar, né, no caso hoje o Espírito Santo, Satanás pode estar habitando. Então tem alguma coisa errada com essa igreja. E Jesus ele faz uma repreensão. Na verdade são duas repreensões. Uma, que ele segue a doutrina de Balaão, no versículo número 14. Essa alusão é feita a Balaão, que levava o povo à imoralidade e à sexualidade, com sacrifício, idolatria e prostituição. Faz alusão ao profeta Balaão, aquele mesmo lá, da mula, que bate na mula 3 vezes, depois aparece o anjo do Senhor. Se a gente vê o contexto da história de Balaão, a gente vê que ele proporcionou isso ao povo de Israel. Né? Sensualidade, sacrifício, idolatria, prostituição. E aqui na igreja de Pérgamo, a gente vê que eles estavam fazendo as mesmas práticas, né, que Balaão ensinou lá no passado. Uma outra também, que está no versículo número 15, também segue a doutrina dos nicolaítas, a qual ele diz que eu aborreço. Ou seja, Jesus se aborrece com essa doutrina. Não muito diferente, eles também ensinavam o gnosticismo. Importa que é o espírito, a carne não presta. Influenciava a participar de festivais pagãos, onde o sexo e o culto faziam parte da mesma liturgia. Então, ou seja, eles prestavam culto até a Deus, mas as coisas da carne ainda permaneciam na vida deles. E esse, né, muitos associam a um diácono, um Nicolau. Aí eu não tem como a gente entrar em muitos detalhes agora. Mas a verdade é que essas duas doutrinas, né, que estavam imperando na igreja de Pérgamo, é que faz que o trono de Satanás esteja lá e onde Satanás estava habitando. E eles ali, a gente pode perceber que eles estavam tolerando aquelas coisas, né? E Jesus ele faz uma exortação, né, no versículo número 16. A gente vê que a igreja estava começando a cair numa apostasia. Né? Então no versículo 16, Jesus diz assim, ó, arrependa-te, e se não em breve venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Ou seja, Jesus dá um ultimato para eles, que eles deveriam se arrepender daquilo, senão Jesus viria agir. Então, a gente percebe também, se o anjo, o pastor, ele não se posicionasse contra aquilo também, ele seria alvo da ira do Filho de Deus. Haveria uma punição também para ele. A gente vê que essa palavra, né, que sai da minha boca, a gente vê isso lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8, né, que fala também do anticristo. A mesma expressão aqui é a mesma lá que fala do anticristo, onde ele vai desfazer Satanás, né, com essa espada. Essa espada, sua palavra de poder, palavra que criou todas as coisas, tem o poder também de desfazer, porque Deus é a autoridade maior dessa terra. Ele é soberano, ele faz o que lhe aprove. E a gente vê que essa era a situação daquela igreja, plantada naquele lugar, um lugar de superstição, um lugar de idolatria. Embora a cidade fosse uma cidade moderna, rica,
culturalmente falando, excelente, mas essa era a situação daquela igreja. E hoje, irmãos, vamos dizer assim, também não é diferente. Porque essas 7 cartas do Apocalipse, elas são atemporais. Elas falaram dessas igrejas lá no passado, mas fala também da igreja no presente. Porque todas essas virtudes e advertências que Jesus faz nessas 7 cartas, especialmente aqui em Pérgamo, é o que opera hoje. Hoje também nós temos também, né, pessoas envolvidas aí com as doutrinas do Balaão, dos Nicolaitas, né? Hoje as pessoas estão vivendo uma vida dupla, com Deus e com Satanás, né? Só que importante que mesmo toda essa situação crítica dessa igreja de Pérgamo, Jesus faz umas promessas aos vencedores. Importante que no versículo 17 começa dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então Jesus, ele repreende toda a situação, mas ele dá uma solução, né? Que a pessoa que se arrependesse disso teria os benefícios na vida dele. Por exemplo, a gente vê isso no versículo número 17, que é citado o maná escondido. Aquele que vencer terá o maná escondido. Ou seja, uma perfeita comunhão que na Jerusalém celestial nós desfrutaremos com o Senhor Jesus. Então há uma promessa ao vencedor de ter uma plena comunhão. Que maná escondido, maná, alimento, fala de comunhão. A gente vê isso lá os 2 discípulos de Emaús, que quando Jesus chegou na casa deles e no partir do pão, eles reconheceram Jesus. Ou seja, no partir do pão, na comunhão, seus olhos foram abertos e eles tiveram entendimento que aquele era Jesus. E diz mais, que além desse maná escondido, né, vai lhe ser dado uma pedra branca, né? No mundo greco-romano, era usado nos tribunais para indicar a absolvição do réu. Também era um símbolo de vitória. Então aquele que vencer, ele vai receber essa pedra, mesmo que for simbólica, ele vai ter essa situação, está absolvido do que? De tudo aquilo que atrapalha a sua vida, daquilo que trouxe situações adversas à sua vida, do pecado. E tem mais, diz que nessa pedra branca vai ser escrito um novo nome, né? Então a gente vê que esse novo nome ele é concedido como se fosse uma cidadania celeste, uma união com o Senhor. Somente a esposa de Cristo, do Cordeiro, é digna de receber esse novo nome. Então a gente percebe que, embora toda a situação de Laodiceia, melhor dizendo, de Pérgamo, que Laodiceia vai ser outra igreja que também vai ter extremos, mais extremos do que esse, que vai ser abordado mais à frente, eles tinham a possibilidade de se arrepender e reverter toda aquela situação. Porque se ele não se arrependesse, o Senhor viria e agiria na vida deles, com punição, com penalidade, inclusive o anjo daquela igreja, que é o responsável, que era responsável daquela igreja. Então, fica aí o nosso alerta
Jesus estava repreendendo uma igreja constituída naquele lugar, naquelas condições. E hoje, através dessa palavra, tenho certeza que Jesus está falando aos nossos corações para que as mesmas recomendações de Pérgamo sejam válidas para a nossa vida. E a gente vê que hoje em dia Pérgamo, essa cidade, ela se tornou insignificante, em ruínas imponentes. Como muitas cidades históricas, a sua glória passou. Aí fica o alerta, fica aí, será que essa igreja mesmo, ela atendeu às recomendações do Senhor Jesus ou não? A arqueologia, a história mostra que houve uma destruição física daquela cidade, hoje está em ruínas. Mas será que os habitantes daquela igreja, que congregava naquela igreja, também houve uma destruição? Ou eles ouviram a voz do Senhor e se voltaram para Deus? Então, eu quero deixar essa palavra de alerta, de instrução, para que hoje a igreja atual, pós-moderna, possa fazer aquilo que sempre a palavra de Deus ordena, né? Para que naquele grande dia a gente possa subir com Ele na glória. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.